Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Imagina juntar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes numa conversa sobre um tema ligado ao empreendedorismo. Imaginou? Pronto, está aqui. Este é o Pode Debater. Fique agora com o debate deste mês. Olá malta, eu sou a Rita Massurano e tenho comigo o Plínio Chaves e hoje trazemos um episódio sobre validações e MVP. Plínio, quem é que são as pessoas que estão connosco hoje? Hoje estarão conosco, em ordem alfabética, a Cândida Cardoso, da incubadora da Universidade de Aveiro, e a Laís Rume, do Iris Lab, uma startup que participou do nosso primeiro Pitch Empreendedor, lá no começo deste ano. Muito obrigado, Cândida e Laís, por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, queríamos que nos falassem um bocadinho sobre vocês. Cândida, podemos começar por ti. Então, Cândida, trabalho na incubadora há mais de 5 anos, na incubadora da Universidade de Aveiro. Já trabalho na área do empreendedorismo e na consultoria a negócios há 7 e espero ajudar-vos aqui a desmistificar alguns destes conceitos que parecem muito complexos, mas o objetivo é só ajudar-vos a validar e a perceber qual é que é a melhor forma de lançar um negócio com o mínimo de risco possível. Sobre mim, penso que é isto, no ponto de vista profissional. Mas de onde vens? Ok, essa parte se calhar é mais interessante, efetivamente. Portanto, sou de Viseu, tirei a minha licenciatura em Aveiro, licenciatura em Economia, posteriormente fiz um mestrado em Economia e Gestão da Inovação na Faculdade de Economia de Porto e como todos os amantes de Aveiro, retomei a Aveiro para esta vertente do empreendedorismo, embora já tenha trabalhado em consultoria no Porto durante anos anteriores. Boa, ótimo. Laís, e tu? Conta-nos um bocadinho. Então, eu sou Laís, eu sou mãe do Antônio, ele tem 3 anos, e por que eu digo que eu sou a mãe dele? Porque eu tava no mundo corporativo lá no Brasil, já havia 10 anos, quando eu engravidei e simplesmente eu perdi o propósito de estar na empresa e resolvi empreender. E daí eu fundei a Iris Lab, que é a startup que eu sou CEO, que ensina as crianças a usarem as tecnologias digitais, os ecrãs, de uma forma saudável, de uma forma segura e divertida. Então, a gente ensina diretamente às crianças. A Iris Lab tem 1 ano e meio de existência e nessa trajetória, ela nasceu lá no Brasil, já passei pelo Google for Startups São Paulo, já passei pela aceleração do Inovativa. Outubro do ano passado, nos mudamos para Portugal, então estamos aí há 10 meses aqui em Portugal, e nesse tempo também já passei pela aceleração da Startup Leiria Inovação e agora estou na finalista da Acredita Portugal. Estamos torcendo por ti. Ai, que bom saber. Muitos parabéns pelo percurso. Muito obrigada. É incrível. Eu sou fã, assim, admito. Não sei se eu vou editar isso depois não, mas eu admito que eu sou fã da Iris Lab, assim. Acho muito legal a Laís, o percurso todo dela. Bem, que legal, ficou Bem, apresentações feitas. Vamos então a algumas perguntas mais rápidas, perguntas de quebra-gelo. E aqui o desafio é vocês conseguirem responder em apenas 1 ou 2 palavras. Vamos ver se vai ser nesse programa que a gente vai atingir isso, Rita. Vamos lá. Um empreendedor em Portugal que te inspira. Ele não precisa ser necessariamente em português, tá? Mas que ele viva e atue aqui em Portugal. Então, começando agora com a Laís, já que a gente começou com a Cândida na outra vez. A Rita me inspirou já muito. A Rita? Sério? Que legal! É sério. Ai, que fixe. Bom, olha, ok. é só uma palavra, mas eu vi que vocês ficaram assim, um pouco chocados, mas é verdade, porque... posso explicar ou não? Ou é uma palavra de ponto? Fala, Tá, agora que é a Rita pode, né? Fazer o quê? Tá bem, é a Rita, pronta. Não, agora você vai ter que explicar, nem que a gente edite depois, que a Rita ficou curiosa. Sim, agora eu quero que, ouvir. na verdade, o que acontece, quando eu conversei com as meninas, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi que existe o empreendedorismo feminino ainda não tá tão unido. E quando eu conversei com as meninas, elas são tão jovens e quebram tantos paradigmas que chega a me dar esperança e orgulho nessa malta nova aí que tá aparecendo. Nó, arrepiei, ó. Sim.
Obrigada, Luís. Igualmente. Espero que seja verdade. É mesmo. Cândida, diga lá, para você. Eu não consigo identificar um, ok? Eu sou absolutamente apaixonada por todos os meus empreendedores e todos os empreendedores que eu conheço diariamente. E é isso que me mantém neste ecossistema e no trabalho que tenho desenvolvido. Não consigo, nem sobre tortura, vou conseguir identificar um. Pronto, justo. E fora de Portugal, Luís? Olha, vou para o Brasil, a Dani Junco. Ok. Cândida? É assim, é impossível não seguir alguns grandes nomes na área do empreendedorismo, não é? E todos são conhecidos. Ainda assim, para destacar, há sempre o Bezos e outros empreendedores. Mas é como eu vos digo, não tem a ver com a escala de desenvolvimento e se são unicórnios ou não são unicórnios, é mesmo a questão da resiliência e do investimento pessoal, profissional e mesmo da vida conjugal e pessoal que é investido, e a resiliência que os empreendedores são super pessoas, ok? Eu não consigo mesmo, eu para mim sou absolutamente apaixonada por todos e no pacote é óbvio que também está a Rita. Portanto, eu acho que hoje é o clube de fãs da Rita que está aqui no podcast. Portanto, empreendedores internacionais há imensos, é muito fácil de os alcançar e de os estudar, ainda assim lidar com eles diariamente é mesmo maravilhoso. Muito bom, muito bom. E agora eu vou ver aqui se a gente consegue fazer um sim ou não, porque vai pro tema do nosso programa de hoje. Então vamos lá. Cândida, validação de problema é simplesmente criar um formulário, um questionário online e pedir para a família e para os amigos responderem? Claro que não. Claro que não. Laís, validação de problema é só criar um formulário, questionário online e pedir para a família e para os amigos responderem? Não! Mais uma, então. Podemos considerar que o MVP é uma versão inacabada ou uma versão reduzida do produto? Leis? Não. Cândida? Não. Ok. Maravilha, conseguimos. Ótimo. Então, assim, agora realmente vamos para a parte que mais interessa aqui nesse programa, né? O nosso debate. Então, vamos lá. Pensando que eu sou aqui uma pessoa que tive uma ideia espetacular, eu quero construir uma aplicação, um site, uma coisa super inovadora, eu nunca vi nada parecido na vida. Quais são os primeiros passos, assim, que eu tenho que dar? Como eu sei que essa ideia é realmente sensacional? O que eu tenho que fazer? Agora, sintam-se à vontade, eu não vou puxar ninguém, não. Olha, na verdade, ideia, com certeza alguém já teve, igual a sua, em algum lugar do mundo. São 7 bilhões de pessoas. Então, a primeira coisa é validar se essa ideia resolve um problema real, um problema que as pessoas estão dispostos a pagar ou a consumir para resolver esse problema. É o primeiro ponto. Partir para o problema que essa ideia está resolvendo. Concordo plenamente. Aliás, o primeiro passo há de ser sempre perceber exatamente qual é que é o problema que nós estamos a resolver, ok? Passando depois por perceber quem é que sofre desse problema e porque é que esse problema existe, ok? Isto aqui sempre munido de várias ferramentas que podem existir, mas é importante perceber qual é, quem sofre, porquê, onde é que acontece, com que frequência, quanto tempo, dinheiro, esforço é gasto para resolver este tipo de problemas, quão grande é este problema. Portanto, identificar e mapear todos os pressupostos deste problema para posteriormente o validarmos e perceber se o problema é só nosso ou se partilha com um conjunto alargado de pessoas. Uhum. E qual os tipos de pesquisas ou de validações assim que eu posso ter que fazer? Exato. Existem diversos tipos, diferentes tipos? Como é que funciona isso? Como é que validamos? Sim, com certeza existem e elas são complementares, elas não são uma ou outra e há sempre que ir revalidando. Então eu mesma, quando eu abri aqui o link do podcast, eu vi que tinha uma aba aberta no meu computador do Validation
Validation Board, que a gente pode falar mais pra frente, mas porque hoje de manhã eu estava validando com o meu sócio alguma hipótese muito importante pra gente. Então, a validação, ela é de várias hipóteses que você tem, mas a grande questão das ferramentas, né, de como você vai fazer isso, depende do que você está querendo validar. Se você quer uma quantidade ou uma qualidade, que a gente chama pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa, mas elas são complementares. E o primeiro grande cuidado que a gente tem que ter é se não estamos resolvendo uma dor só nossa e, portanto, enviesando a pesquisa para ouvir o que a gente quer. Então, pode ser, sim, por formulário, sabendo que dali a gente vai tirar alguns dados que a gente vai precisar validar em entrevista, em conversa, pode ser com protótipo, pode ser com landing page, pode ser com MVP. Força, Cândida. Sim, no ponto de vista da validação, existem vários formatos e métodos de validação de acordo, quer com o tipo de negócio que temos, quer com a fase de desenvolvimento em que estamos também, não é? O objetivo e o ideal é que numa fase inicial consigamos perceber qual é que é as tendências e tudo o que está associado ao setor de atividade onde vamos trabalhar, ok? E aí podemos ver relatórios de setores de atividade nacionais e internacionais, estudos de caso, é muito, já disse, muito importante analisar a concorrência, perceber quem é que já faz, já tem uma atividade similar à nossa, ou de que forma é que as pessoas atualmente resolvem o problema que nós identificamos e que estamos a validar, não é? Portanto, porque nós geralmente partimos do pressuposto que acontece imensas vezes os empreendedores dizerem que não têm concorrência, ok? Primeiro erro do mundo, existe sempre concorrência, nem que seja de serviços ou produtos substitutos ou complementares, ou o que seja, existe sempre alguém que satisfaz até aquele momento aquele problema. Depois existe as entrevistas. As entrevistas são um passo muito interessante porque o ideal é, numa perspectiva de entrevista aberta, questões simples, auscultar os principais players nacionais nas áreas onde vamos atuar. É muito importante perceber e validar com eles numa fase inicial o problema que nós identificamos e mesmo já dar ali uns toques na solução que queremos apresentar. E é a melhor forma de, a partir dessas ilações, chegar a formulários que podemos massificar e enviar a um conjunto mais alargado de pessoas, ok? E eu penso que para a fase em que estamos, se calhar é suficiente. Raiz, força. E eu acho interessante que a Cândida trouxe, porque a primeira vez que a gente tem uma ideia mirabolante e vê um concorrente fazendo algo parecido, a gente fica desesperado. Mas, na verdade, a concorrência, ela é uma validação da dor. Sim. Quando não há concorrência, é um problema, porque há inúmeras empresas no mundo, muita gente olhando para empreendedorismo, muito dinheiro rodando. Por que ninguém nunca fez o que você está pretendendo fazer? É porque provavelmente não é uma dor real, é uma dor sua. Então, a concorrência também valida a ideia, valida a solução, valida o problema. Sim, sim. E falam, pelo menos as pesquisas que eu já vi, tem muita questão de você criar coisas que as pessoas não querem, né? Que não é uma dor para as pessoas. Então, essa é uma excelente forma de validar, não é isso, Cândida? Sim, está provado em vários estudos que um dos principais motivos para as startups, e acredito que outros tipos de negócios não funcionam, é exatamente a falta de existir uma necessidade de mercado. Portanto, estamos sempre perante, são casos em que não importa o quão gira ou interessante é a nossa ideia ou quão sofisticada é a nossa tecnologia, se não estivermos a resolver um problema ou se não existir uma necessidade dos consumidores. Neste caso estamos efetivamente sobre uma probabilidade de sucesso mesmo muito baixa. Portanto, o ideal é tentar mapear e identificar tudo o que são os riscos que nós associamos ao lançamento do nosso negócio numa fase inicial, tudo o que está dentro do nosso alcance, para mitigar alguns destes riscos de lançamento, não é? Ver esta viabilidade da tecnologia, perceber se a ideia é viável, se temos um produto funcional ou não, se existe aqui viabilidade financeira, legal, jurídica, porque na realidade
uma ideia muito simples pode implicar um enquadramento legal muito complexo e muito caro e pode matar logo à partida um negócio, uma ideia muito gira. Portanto, é importante que exista todo um tipo de validações e várias escalas e níveis de validação neste processo e é um bocado esse o objetivo que nós temos. Claro. E só aqui lançar um bocadinho mais de lenha para a fogueira. Nesta validação, acham que é mais ir e mostrar o que tenho ou ir tentar perceber a dor da pessoa? Quais é que são os tipos de perguntas a fazer e quais a evitar? Mas... Olha, eu sempre digo que nós temos que evitar perguntas do tipo: você gostaria que eu fizesse isso? Você gostaria que existisse uma solução assim? Sim, eu gostaria. Agora, se eu vou pagar ou se realmente está resolvendo alguma coisa, são outros 500. Então, você faria, você compraria, você gostaria. Esse tempo verbal é totalmente tendencioso porque a gente quer ouvir. Então, a gente tem que ir na raiz do problema. Por exemplo, quando eu vou validar a relação das crianças e dos ecrãs, se eu pergunto para uma mãe: você gostaria de uma solução que ensinasse o seu filho a se proteger do cyberbullying? Sim, claro, todo mundo gostaria que seu filho fosse protegido do cyberbullying. Agora, se a pessoa vai consumir, se a minha plataforma está resolvendo essa dor, se a minha plataforma responde algo do mercado, são outros 500, como dizemos. Então, o que a gente tem que perguntar são a primeira pesquisa, começar com perguntas muito abertas, do tipo: o que você acha da relação do seu filho com os ecrãs? O que mais te incomoda nessa relação? E coisas do gênero mais abertas para ir pegando as nuances do que as pessoas vão dizendo, para entender daí se há uma dor mesmo, que ela quer ser resolvida, que ela precisa ser resolvida, ou se é coisa da minha cabeça. Porque a gente tende sim a se apaixonar pela solução. E na verdade a gente tem que se apaixonar pela dor. Identificar a dor é o grande X do negócio. É isso mesmo. A grande questão é essa, né? Você vai ter que começar a validar, óbvio, qual é o ponto de partida? É o seu achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A partir desse seu achismo, você cria uma hipótese. Então, acho que as crianças passam muito tempo na frente dos ecrãs. Então, vamos validar se essa realmente é uma hipótese ou não, né? E aí você vai fazer essas perguntas abertas para os pais, para os pais que têm ali os filhos. Então, Laís está levantando a mão. Vai lá, que você vai falar melhor que eu disso. E é justamente as hipóteses são muito importantes. Então, quando vamos fazer qualquer tipo de validação, e aí é muito importante a gente falar que a validação não é necessariamente a solução final, né? Da solução final, mas são validações de hipóteses. Pode ser uma validação de processo interno. Isso precisa de uma validação. E por que a gente faz a validação? Para a gente diminuir o uso de recursos em vão, que é tempo e dinheiro. Mas, por exemplo, isso das hipóteses que você trouxe, Plínio, a gente pode usar, inclusive, a matriz CSD, que é certezas, suposições e dúvidas. Então, você só tem certeza se há um dado. Por exemplo, os miúdos estão passando muito tempo nos ecrãs. Isso é uma certeza ou uma suposição? É uma certeza, porque eu vi um estudo no Reino Unido que diz que a pandemia aumentou em mais de 70%. Pronto, isso é uma certeza. Agora, os pais se incomodam com isso, é uma suposição, que aí eu vou validar. Excelente, excelente. Cândida, tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim, as questões e a abordagem nos questionários deve ser sempre o mais aberta possível, sendo que, dentro de algumas limitações, mais se calhar nas entrevistas do que depois nos formulários, não é? Mas as questões, por exemplo, na vertente do problema, e eu acho que deve haver duas fases de validação, uma de problema e outra da solução posterior, e as questões que se colocam devem se centrar muito à volta das dificuldades que enfrentam, quando é que foi a última vez que aconteceu o dito problema, o que é que fez e porquê, a importância da dificuldade que teve, como é que conseguiram ultrapassar essa dificuldade, o que é que mais o aborrece nessa situação, como é que acha que esta situação pode ser evitada. Aqui também já dá aqui algumas dicas do que poderá vir a ser a solução, não é? Mas nunca devemos perguntar diretamente e falar diretamente da solução a que nos propomos a apresentar, não é? Mas devemos sim perguntar sobre o futuro e situações hipotéticas. E se tivesse uma solução que permitia integrar esta funcionalidade com esta, acha que faz sentido? Ou fazer perguntas, também as perguntas também não devem ser demasiado genéricas, não é? Porque podem depois ser interpretadas fora do contexto definido para a entrevista. Mas basicamente, eu acho que não devemos focar-nos nas soluções quando estamos ainda na abordagem do problema. Sim.
acho que isso que você falou é interessante também, mas quando você faz a pergunta para a pessoa, para ela saber um pouco mais genérico, saber se, olha, se você, por exemplo, está conseguindo validar a dor, que existe um problema ali, só que aquela pessoa provavelmente resolve aquele problema de alguma maneira, pode não ser a melhor maneira, né? Ou pelo menos não aquela que você julga ser melhor, mas ela provavelmente resolve aquela maneira. Então, digamos que você esteja querendo, sei lá, vender água no deserto, né? A pessoa, ela vai morrer de sede passando pelo deserto, ou ela tem outras soluções. Ela levou um cantil, ela, sei lá, bebeu xixi, ela tem N coisas ali que ela pode ter resolvido, mas a pergunta mais genérica, você vai conseguir entender quem são seus concorrentes diretos, quem são seus concorrentes indiretos, quais são as possíveis soluções que você vai ter para aquele problema, se aquilo realmente for um problema ou não. Então, acho que essa coisa da validação ali, quando ela é um pouco mais genérica, é interessante. Porém, eu trago uma outra pergunta aqui para vocês. Quando eu sei que eu devo parar? Assim, tipo, qual é a quantidade de respostas assim, que eu devo ter? Quando é que eu acho que, olha, já tá bom, já consegui validar, já sei que é uma dor isso daqui, já sei que é um problema isso daqui, esse problema realmente está validado. Laís, que levantou a mão. É importante a gente falar que é uma ciência, são metodologias, são estudos. Então, nada, de novo, são hipóteses que já estão muito validadas. A questão da validação. Então, não adianta você perguntar, mãe, tô com essa ideia de fazer isso. Filho, que incrível, você é um gênio. Sério, eu tenho muito orgulho de você. Ou pra melhor amiga, que não vai, ou vai falar, terrível, ninguém vai comprar. Fala, nossa, que pessoa invejosa, sei lá. Gente, não. A gente precisa ter eu digo que depende falando de early stage, tá? Se a gente identificou uma ideia, vamos abrir uma solução, no mínimo você tem que mandar, se for mandar formulário para 100 pessoas, para daí tirar alguns dados e validar aquilo, mas conversar com 50 primeiros usuários, 50 pessoas, para ir identificando que caminho você tá indo. Não né? A metodologia fala em 100 conversas. Mas com 30, 40, você já começa a perceber a dor em comum ali, em geral. Não sei se a Cândida concorda. Sim, o objetivo é chegar a um padrão de respostas. E depois o número e a quantidade de respostas que adquirimos tem sempre a ver com a nossa proposta de validação. Portanto, nós temos que definir hipóteses e dentro das hipóteses estão também definidas as margens e balizadas as margens de, a partir desta percentagem de respostas, consideramos que esta hipótese está validada ou não está validada. Portanto, nos pressupostos de validação já assumimos a partir de que momento é que consideramos que vamos fechar esta questão da validação de determinada hipótese. Existem várias ferramentas para o fazer, eu acho que existem mesmo várias. E depois existe uma questão também muito simples nesta questão da validação, é que existem imensos programas de aceleração gratuitos no ecossistema nacional e internacional que vos ajuda nesta validação. Portanto, não são só as incubadoras que trabalham neste processo, mas existem vários workshops gratuitos online, conteúdos infinitos sobre esta matéria. O ideal é que ninguém se lance no negócio sem prever o mínimo possível das hipóteses de falhanço, não é? Portanto, que não é um falhanço, é uma aprendizagem, mas o ideal é preverem o máximo que conseguem e que está ao seu alcance para garantir que somos bem-sucedidos. Excelente. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem pra gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Excelente. Acho que isso resumiu muito, né, Cândida, o que você falou. Quando eu devo parar de ter os testes? É quando você começar a identificar padrões, né, nas respostas, nas coisas. Isso é uma das coisas que eu li bastante, assim, que eu já vi em alguns lugares. Isso, assim, 100 é um número muito bom, uma coisa muito boa. Mas se os 100 tiverem, tipo, exatamente iguais, talvez você não esteja falando com as pessoas tão diferentes assim, né? Então você tem que começar a identificar padrões e ver também. E isso é bom para também
também validar se aquilo ali está certo ou não. E se não tiver certo, uma coisa que a gente fala muito nos eventos de startups, hackathons, Startup Weekend, essas coisas, é que bom que você validou agora que a tua hipótese está errada, né? É o jeito mais rápido e fácil e barato de fazer isso, Laís. A gente tem o medo de errar. E isso, ele tem que ser eliminado das nossas vidas. Inclusive na geração nova, né? Que eu falo muito de educação das crianças. Por quê? Quando a gente, uma pessoa que é científica, né, que faz pesquisa, que faz investigação científica, ela vai tentar sempre invalidar aquela teoria, para saber se aquela teoria está correta. Quanto mais invalidações tivermos, quer dizer que a gente está indo num caminho mais direcionado. Pode ser um paradoxo, pode ser assustador quando você invalida alguma coisa, mas só assim você vai acertar. Só assim você vai saber que você está entregando um produto que realmente resolve uma dor, que realmente vai consumir. E é tão viciante, porque meu marido é empreendedor, e é tão viciante essa coisa da validação que você começa a validar a vida. Então, por exemplo, a gente podia validar o casamento antes de casar e assinar toda a papelada. Por exemplo, ia ser ótimo. Eu e meu marido, a gente tá querendo pegar uma autocaravana e viajar aí pelo país quando as coisas melhorarem. E aí a gente vai comprar uma autocaravana? Não, vamos alugar pra validar se a gente, primeiro, entra no ritmo, se a gente curte, se a gente gosta. O Rodrigo leva o Antônio, que é meu filho, de bicicleta com atrelado pra escola, e aquilo custa 100 e tantos euros. Antes de comprar, eu falei, não, vamos validar se vai funcionar. A gente pega emprestado do vizinho, que eu já vi que tem, vamos pôr o Antônio. Isso é validação, gente, é um MVP do atrelado da bike. E agora eles compraram, então validou, pronto, entendeu? Excelente, excelente. Também tem uma frase famosa, né, eu acho que é de Thomas Edison, fala que eu não falhei, eu apenas descobri não sei quantas maneiras de que aquilo não funcionava, né, que aquilo estava errado. Então, a validação vai um pouco de encontro a isso. Invalidar várias hipóteses é super importante nesse momento. E aí, me diz uma coisa, nessa validação, para a gente ir para a parte mais prática da validação da solução, só para poder entender, como eu vou escolher a dor com relação ao mercado, o que eu tenho, assim, eu validei algumas hipóteses, validei algumas dores, qual que eu vou escolher para fazer realmente a validação da solução ali, o MVP? Como é que eu faço isso? Cândida? É assim, dentro da questão do padrão, nós vamos chegar à seleção e à identificação quer do nosso segmento de mercado, quer de um ranking de características que nos vão diferenciando dos restantes operadores na nossa área. E há várias dimensões que nos vão fazendo essa diferenciação, que depois nós até podemos converter em vantagens competitivas, ok? Mas eu confesso que me perdi um bocadinho na tua questão, desculpa. Como que eu vou escolher qual daquelas hipóteses que eu validei na validação da dor, do problema, como é que eu vou escolher para ser aquela que eu vou começar a validar uma possível solução? Eu vejo tamanho de mercado, cliente, financeiro, como é que é isso? Deve passar sempre por estes vários níveis de validação associados, quer à questão financeira, né, à viabilidade financeira, como eu referi há pouco, legal, jurídica, mas sim, a questão do MVP está muito associada a testar um produto que seja com o menor custo possível, mas do qual nós consigamos tirar o máximo de aprendizagem, ok? Portanto, é uma visão muito simplificada do que é um produto funcional daquilo que nos propomos oferecer. Portanto, desenhando o MVP, que pode ter vários formatos, ok? Um MVP pode ter, pode ser um user journey, pode ser uma landing page. Existem vários formatos para a validação da solução. A partir daí devem recolher-se métricas e KPIs, não queria entrar nas linguagens mais técnicas, mas existe um conjunto de padrões, novamente, que tiramos da utilização e da validação do MVP. Beleza, show de bola. Laís, levantou a mão? Sim,
eu acho que tem uma analogia bastante interessante para isso, que é, essa dor é uma vitamina ou ela precisa de um analgésico? Então, por exemplo, se você tá aqui no dia a dia trabalhando, esqueceu de tomar sua vitamina D no inverno um dia, às vezes você não vai voltar para casa para tomar. Agora, se você tá morrendo de dor de cabeça e não consegue pensar, você vai parar na primeira farmácia, comprar um paracetamol que seja para tomar. Então, também qual é a prioridade da dor, né, para essas pessoas que você tá tentando atingir, para quem você tá tentando vender, porque no fim do dia é isso. Mas a questão também não acho que seja tão linear assim, sabe, Plínio? Identifiquei aqui essa dor, então eu vou resolver. Na verdade, você cria suas hipóteses. Então, eu identifiquei que os pais, eles têm insegurança em relação aos ecrãs e os filhos. Pronto, agora vamos criar as hipóteses. Eles têm medos de cyberbullying, eles acham que a criança vai viciar, e aí são as hipóteses que aí eu vou validar se isso tá coerente ou não com a solução que eu tô propondo. Maravilha, show de bola. Então, já consegui validar a minha ideia ou o problema, né, que eu quero resolver, e a seguir, a validar a solução, criar um MVP, como é que... Aliás, começando, o que é um MVP, Cândida? Sim, foi um bocadinho daquilo que eu já comecei a abordar há pouco, não é? É um produto que tem um conjunto de características fechadas, não é inacabado, que foi desenvolvido com o mínimo de custos possível, mas que permite validar as funcionalidades e tirar toda a aprendizagem, validar se o negócio funciona. Portanto, pode ter vários formatos, pode ter várias formas. Há projetos, independentemente da vertente tecnológica, mais de investigação ou não, pode ser sempre validada de várias formas. Pode ser um protótipo de papel, um protótipo digital, um mock-up, um user journey, user cases. Existem várias formas. O objetivo é que consigamos ter um produto que podemos apresentar a um conjunto controlado de pessoas para tirar o máximo de ilações que consigamos sobre a performance desse produto e de maneira a melhorá-lo para chegar à nossa solução final, não é? É sempre esse o objetivo. Boa. Laís? O MVP é bem isso que a Cândida disse. Ele tem que entregar valor, porque ele é o produto mínimo viável. Ele é mínimo, sim, mas ele tem que ser viável. Então não adianta eu entregar um donuts queimado para os meus usuários e achar que eu tô validando se eles precisam, se eles gostam, querem de um donuts ou não. Então tem que ter um mínimo de viabilidade para validar ou invalidar aquela hipótese. E tem que entregar um valor. Então o primeiro MVP que a gente fez foi justamente para entender se as crianças, quando estão diante dos ecrãs e de um game do ecrã, ela faz atividades híbridas, faz atividades offline, brincadeiras offline relacionadas àquilo que a criança está consumindo digitalmente, que é passivo. Então a gente focou nessa hipótese, fez um game mínimo, com mínimo de código, mas que fosse também minimamente atraente em termos de experiência do usuário, ainda mais falando de crianças, que fizesse ela se desprender dos ecrãs para daí brincar. Então teve que ter um bocadinho de código para validar. O segundo MVP nosso já foi um MVP totalmente concierge, que foi por WhatsApp. A gente mandava, não teve custo nenhum, não teve tempo quase gasto, porque eu mandava ideias de atividades para os pais por WhatsApp e eles faziam com as crianças. Porque eu só queria validar se aquela atividade deixava os pais mais tranquilos e conectados com as crianças. Então também vai depender da hipótese que você está validando, mas tem que entregar o valor para responder aquela hipótese. Boa. É isso mesmo. E por quanto tempo é que devo utilizar o MVP? Portanto, quando é que percebemos que temos que evoluir? Cândida? A validação do MVP geralmente depende também da tipologia de projeto e dos pressupostos que vocês se propõem a validar. Okay? Deve ser dentro de um período de tempo determinado, deve ter objetivos muito específicos. Qual é que é a razão de estarmos a validar este MVP? O que é que estamos a tentar provar? Que informações queremos recolher desta experiência? Qual é que é o objetivo final? Portanto, tem que estar tudo muito bem identificado. Devemos descrever o que é este MVP e como é que funciona. Portanto, existem também várias ferramentas, existem mapas que nos ajudam a identificar exatamente
basicamente isto, as hipóteses de validação, portanto, o que é que queremos, quais é que são, qual é que é, por exemplo, o roadmap de validação, em que precisamos de ter alguns objetivos, por exemplo, de 2 em 2 meses ou de 4 em 4 meses, queremos validar que pelo menos 50% das pessoas que nós entrevistamos ou que estão a utilizar o nosso MVP, que validam que as características que temos são funcionais. E a partir daí está validado. Mas isso pode demorar 2 semanas, pode ser 1 semana, pode ser 3 meses, depende também dos requisitos que vocês querem validar, os requisitos técnicos, os recursos que têm envolvidos, os custos que podem estar associados a este teste, mas é muito importante que tenha uma cronologia, ok? Mas para isto e para tudo, portanto que exista um roadmap de plano das atividades que vocês pretendem fazer e especialmente também divididos pela equipa e envolver a equipa neste processo e as expectativas do que é que pretendem alcançar com este estudo, não é? E depois, muito importante, que às vezes também acontece muito com os nossos empreendedores, é a aprendizagem, né? Que ilações é que nós tiramos deste teste, ter relatórios de campo para depois conseguirmos converter tudo isto lá está, nos tais padrões que nos ajudam quer a melhorar o MVP para chegar a um produto finalizado e depois o metermos no cliente, quer mesmo para irmos melhorando a oferta que temos. A oferta, não é? claro. Pois, portanto, não tanto na base de um tempo fixo, mas dos objetivos que queremos alcançar, não é? Sim, dos objetivos da equipa, mas ainda bem que temos a Laís, que ela vai sempre dando exemplos práticos. Inputs, exatamente. Inputs práticos de como é que ela fez. Olha, mas é isso, Cândida, trouxe um ponto e a Rita arrematou, que a gente tem que ter objetivo. Então, nós mesmos vamos pôr os objetivos, vou testar isso por 15 dias, por 3 meses, por 6 meses, e vou obter um score de 7,5 na avaliação da App Store, o que seja. Então, nós temos que setar e colocar e deixar claro para toda a equipa quais são os objetivos desse MVP e se vamos ter sucesso ou não. E às vezes acontece de termos a nossa métrica ser qualitativa. Então, como nós testamos com crianças, é muito difícil falar, dá uma nota, o meu filho vai falar 19, aleatoriamente. Então, não é isso o que eu vou querer, mas eu preciso entender e observar a criança jogando e entendendo para saber se qualitativamente aquilo me atende. Feedbacks é importantíssimo. Então, exemplos de métricas, eu vou ligar para os 5 primeiros usuários e eles têm que me dar um score 9 de 10. Pronto, isso é uma métrica. Ou então eu vou testar isso, eu preciso testar essa metodologia na escola, que é o que estamos fazendo agora, numa sala de aula. Então tem que ser por 6 meses. Agora em casa pode ser por 15 dias com a criança. Então vai um pouquinho do que você está testando e a ferramenta que está utilizando. Pois, exatamente. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo. Agora também assim um bocadinho a título pessoal, nós na Nevar também, portanto nós fizemos todo esse processo, não é? Da validação, do MVP, de começar a contactar mais com o cliente, e depois, como todos nós, tivemos a surpresa de uma pandemia global e tivemos um bocadinho que nos reinventar e, portanto, mudar um bocadinho a nossa proposta de valor e, portanto, recomeçar todo este percurso. E passámos de um ambiente mais clínico para um ambiente mais do dia-a-dia, portanto, mudámos completamente o nosso utilizador final. E, portanto, foi mesmo com esta perspectiva de vou perceber com quem é que vou estar a lidar, vou perceber o problema do lado deles, em vez de irmos oferecer uma solução, começámos por esse processo de perceber a dor, depois rematámos com ok, tenho algo que consegue talvez responder à tua dor, que foi o tal MVP, foi começando a ser validado e com o feedback, lá está, com esta troca de experiências dos dois lados, não é? Fomos evoluindo também da nossa ideia, da nossa nova proposta de valor para o MVP e para o que agora é o nosso produto. Cândida.
Sim, mas é exatamente esse o percurso que nós vimos acontecer com regularidade e é exatamente assim que se pressupõe que aconteça, não é? Nós temos um plano e o plano é sempre muito bonito, não é? O objetivo é termos aqui alguma base de segurança e nas decisões que tomamos a curto prazo, porque na realidade é óbvio que existe uma data de variáveis que nos vão fazer alterações ao projeto. Este plano apenas nos garante que nós estamos alinhados no que é o nosso objetivo, a nossa missão do projeto, que depois pode ser alcançada de variadas formas, e a questão de pivotar, não é? De alterar o negócio, de alterar a solução, de rever se a nossa solução é a melhor forma de alcançar e solucionar o problema que identificamos, e mesmo identificarmos que o problema se calhar não é suficientemente grande ou abrangente para avançarmos e que faça sentido e que cubra, por exemplo, os custos operacionais que vamos ter. Portanto, é muito natural as startups se reinventarem e se reajustarem e ajustarem os produtos que oferecem. Uhum. E só assim para combatarmos um bocadinho este tópico, o que é que vocês acham que são os maiores erros que os empreendedores vão cometendo nesta fase, portanto, do MVP? Gastar muito tempo e dinheiro. Querer já uma aplicação com código e realidade aumentada e inteligência artificial e entregar todo o valor que se propõe. E blockchain, e, né? E tipo, todas essas buzzwords, né? E dominar o mundo. E além de achar que todos temos um Steve Jobs dentro de nós, que vamos criar uma solução que, pronto, é falado que ninguém tem, que é um problema inexistente, mas que, pronto, vai existir. Calma, vamos aos poucos. Vamos resolver um problema que existe que não é só seu, não é só você que sente. Então, seja em mim, gastem pouco tempo e pouca grana pra validar isso. Porque, assim, todo mundo quer ter um MVP lindo, maravilhoso, todo florido e escolher perfeitamente a cor do fundo da landing page e não é sobre isso. Não é só sobre isso. É o que eu tava falando antes da gente começar a gravar, né? Tem uma frase do cara do LinkedIn, que se você não tiver vergonha do teu MVP, tu demorou demais pra lançar. Exatamente. Exatamente. Olha, e isso eu posso dizer que missão cumprida. Tenho vergonha. Exatamente. Não, mas tem que ter. E eu falhei, sei lá, miseravelmente sobre isso, assim, porque eu lancei um MVP que eu tenho vergonha, ok? Quando, muito tempo atrás, quando eu ainda tinha alguma coisa de startup em mim, de empreendedorismo em mim, mais hands-on, né? Mas o meu segundo MVP eu já não queria que fosse um MVP, eu queria que fosse uma puta de uma solução, e, enfim, falhei miseravelmente nisso. E aí, Cândida, eu queria ver contigo uma coisa, assim, pelo que você tem visto na incubadora, nesses seus anos ali de gestão da inovação, no mestrado, na incubadora e tudo mais, a gente sabe que existem diferentes tipos de MVPs, né, tipo aqueles de baixa fidelidade ou os de alta fidelidade, né, os baixa fidelidade, por exemplo, o Dropbox, se eu não me engano, foi basicamente um vídeo que o cara fez para mostrar como é que seria o Dropbox, o funcionamento do Dropbox, né? E aí já alta fidelidade, tipo MVP concierge, que era até o que a Laís estava falando. Geralmente o próprio empreendedor é o MVP, né? Ele não tem nada ali de automação, de tecnologia, de linhas de código muito densas daquilo. Ele que vai fazendo as ligações, as pontes, e conecta o cliente com o fornecedor ou com a solução, com o produto, o que quer que seja. Dentre essas coisas, assim, o que você tem visto ultimamente? Quais os tipos de MVPs que as pessoas mais têm utilizados? E se eles estão errando ou falhando com essas coisas e deveriam pensar num outro tipo de MVP? Como é que é isso? Na tua visão? Existe muita dificuldade em parar, em chegar ao momento certo de desenvolvimento do MVP para o testar, não é? Lá está, é a questão queremos ter sempre o melhor produto e ter orgulho do que vamos apresentar para teste, não é? Então existe aí um bocadinho essa dicotomia entre, ok, é suficientemente bom ou não para apresentar e tem as características suficientes, portanto existe esta dificuldade de identificar o momento de parar e ir testar. Depois, mas a nível de validação de MVPs, o mais usual é mesmo as landing pages.
independentemente de ter um website online em que identificam claramente quem é que é a equipa, o que é que se propõe a resolver, a solução, já tem geralmente um pricing, preços tabulados, e a partir daí já dá para recolher alguns indicadores sobre se, mesmo que seja só uma landing page, sem preços, só com um coming soon, o simples facto de alguém clicar a dizer quero saber mais, já nos traz feedback, não é? Portanto, existem várias fases de desenvolvimento dos MVVs, o mais usado, julgo que terá sido esse, mas existem vários formatos. Sobre a validação, mas MVPs também já vi só mockups, por exemplo, ou por exemplo o desenho da app em papel, que metem mesmo no telemóvel e percebem só logo se o layout e as features são suficientes ou não. Portanto, existem várias fases de desenvolvimento, sendo que o objetivo é ter já as features prontas para serem validadas e avaliadas por um conjunto restrito, porque convém que seja um conjunto restrito. Existe muitas vezes o caso em que os nossos empreendedores, para validar o MVP, começam logo a lançar para o público em geral, generalizado, sem um contexto, sem estar limitado no tempo, sem estar limitado em número de utilizadores, e não é o que se propõe, não é? O ideal é validar dentro de um conjunto de pessoas restritas, não necessariamente, não quer dizer que são pessoas conhecidas e familiares, não é? Mas pode ser, dependendo do tipo de solução que temos, para aprimorar e garantir que depois entregamos um produto completo, que depois é um trial, não é? É uma fase posterior, já comercial, de teste, uma demonstração. E esse MVP, Cândida, é possível que também ele falhe e a pessoa tenha que criar novas versões desse MVP, como a Laís também estava, ou até validar outras hipóteses, pivotar, essas coisas todas. Exatamente, né? Sim, é o momento certo para isso. É o que se pressupõe na validação, não é? O que está, é construir uma estrutura de base com algumas hipóteses, medi-las e aprender com isso e ajustar se for caso disso, ou sair para o passo seguinte de comercialização. Excelente. Laís? E olha, a vida é uma eterna validação. Não existe um momento, ufa! Não existe. Se é empreendedor, tem sempre que melhorar alguma coisa, entregar outra coisa. E as dores mudam, as dores, por exemplo, antes da pandemia, as dores com os ecrãs eram uma coisa, depois mudou totalmente a relação. Claro. Não é? Os ecrãs entraram de pé na porta em todas as casas. Então as dores vão mudando e temos que revalidar. E, por exemplo, nosso primeiro MVP foi feito com 30 famílias, porque queríamos observar as crianças jogando. O terceiro foi feito com 5, né? O primeiro com 30, o segundo com 100, 110, e o terceiro com 5, porque foi uma metodologia que é do Design Sprint, que usam 5 pessoas mesmo para validar. Então também isso vai de acordo com a metodologia e com o que quer validar. Eu até quero deixar aqui uma metodologia muito, muito simples de design thinking, que chama Point of View, POV, que deixa claro qual é a hipótese que você tá validando. Isso é muito importante de ser feito. A gente não pode sair, né, que nem o Plínio disse, fazendo uma plataforma incrível porque você quer ver o resultado. Você tem que saber o que você tá validando. E as grandes empresas devem validar também. Então o Google, gente, o Google tá sempre validando novas ferramentas. Se eles estão validando novas ferramentas, quem somos nós para já querer pegar a solução completa de cara? Se eu não me engano, o Gmail ficou em beta durante 10 anos. Saiu de beta tem poucos anos aí. Enfim, o Google é o Google. Laís, aproveitando essa tua questão de que tudo muda, as coisas mudam, a gente está em eterna validação também. Cândida, eu vou te perguntar isso, mas com relação a outros países do mundo, se você souber. Laís, existe diferença entre a validação de problema e de solução que você usava no Brasil, que você aprendeu no Brasil, ali no Google for Startups, nessas outras que você participou, para o que você tem visto aqui em Portugal? Ou não, é a mesma coisa? Como é que é? Que eu sei que, por exemplo, no pitch tem diferença. Tem algumas, Plínio, mas assim, as metodologias são as mesmas. Mas como a cultura e as pessoas são diferentes, vai mudar o jeito que você conversa com elas, vai mudar o jeito que você valida. Então eu já reparei algumas
grandíssimas diferenças, porque todos falam, é a mesma língua. Primeiro que não é. Sim. Mas tudo bem, dá pra entender. Os miúdos entendem muito o YouTube brasileiro e boa. Mas existe adaptação cultural da validação da solução, principalmente, e de como se pergunta a dor. É muito engraçado como que as pessoas se posicionam em relação à dor, cá em Portugal e lá no Brasil. E como meu marido cresceu em Portugal, ele já entendia o que as pessoas estavam querendo dizer, o tom que elas usavam, e eu não entendi, eu demorei um bocado. Mas, por exemplo, lá no Brasil, há muitos early adopters. Aqui em Portugal já é muito menos, como tendência. As pessoas são menos early adopters. Então lá você fala, eu preciso de 30 beta testers pra testar o minha eu quero. E aqui as pessoas já têm mais resistência a testar coisas novas, por exemplo. Então a gente vai por outro caminho. E isso tá sendo muito divertido, porque a gente já quer nascer global e a gente já tá entendendo, por exemplo, uma validação no Reino Unido, a gente vai tentar por landing page. E aqui em Portugal vamos tentar pelas escolas e lá no Brasil por um web app. E por aí vai. Então isso é muito divertido. Muito legal, muito legal. E Cândida, você vê alguma diferença, assim, como a Laís falou, mas com relação a Portugal e outros países do mundo? Assim, as culturas são sempre muito diferentes e também me apercebi um bocadinho, como a Laís, que não falamos todos a mesma língua, mas nem em português, nem no geral. Ainda assim, as metodologias têm sido amplamente utilizadas e disseminadas, e as metodologias, por exemplo, atualmente nós adotamos, são sempre com base em metodologias internacionais e vamos-nos sempre ajustando às ferramentas que nos parecem mais simpáticas e estamos sempre a fazê-las mais fáceis de utilizar. Mas até a percepção das questões, por exemplo, na questão das entrevistas, é cultural, não é? Está associado sempre ao local e à geografia e à cultura do âmbito que estamos a analisar. Mas a nível de ferramentas propriamente ditas, eu acho que têm sido disseminadas mundialmente, portanto eu acho que estamos aliás, Portugal está a acompanhar a tendência no que é o empreendedorismo internacional, portanto acho que estamos bem encaminhados. Olha, Cândida, eu diria mais, não está a acompanhar, está a gerar grandes empresas e startups, está a fomentar mesmo o empreendedorismo. Vimos agora mais uma formação de unicórnio, então sim, acompanhamos, não é, as metodologias internacionais, mas podemos dizer que temos um país que por mais que seja pequeno em população, já está fazendo o seu movimento global no empreendedorismo. Mais do que acompanhar, sendo protagonista. Exato, dando exemplo. Exatamente. Estamos tentando aqui para fazer coisas e continuar sendo protagonistas nisso, cada vez mais. Vamos. Meu jabá agora. Meu jabá. Boa. Então, pronto, já que estamos aqui em técnicas e ferramentas que cada um usa, vamos então a esta parte das sugestões de conteúdos, livros, filmes, não sei, Cândida, Laís, o que é que... Ferramentas, a Laís tinha comentado de uma ferramenta, Validation Board, por exemplo, exatamente. Enfim, tem N coisas aí. Olha, o livro de cabeceira é Lean Startup. Claro. Ser lido e a vida inteira e pronto. Ponto final, acho que todos concordam, certo? Certo. Além disso, eu tenho, e é uma coisa muito louca, vocês não precisam seguir o meu exemplo, mas eu tive por um bom tempo um Canvas, um Lean Canvas afixado em cima da minha cama. Não precisa ser desse nível. Meu Deus, em cima da cama. Tadinho do seu marido. Tanta coisa pra botar em cima da cama. O meu marido é meu sócio, veja bem. Jesus. É típica empreendedora. É normal. E aí já dizemos, olha, tá um bocadinho demais, vamos deixar no escritório. Melhor. Mas tem isso. E tem também, então aqui eu falei da POV, falei da matriz CSD, e tem o Validation Board, que é o Get Out of the Building, que sim, temos que ir à rua e perguntar, e questionar, e validar, e ver teste. Então são mais metodologias que eu queria trazer. Peraí, vamos lá, deixa eu anotar tudo. POV do Design Thinking. Sim. Validation Board, ok. Matriz CSD. CSD. Eu não sei se em Portugal chama assim, mas eu posso procurar. E
e isso, foi isso que eu falei. E foi o livro Lean Startup. Agora acho que é a Cândida. Há várias ferramentas e o conteúdo disponível também é imenso sobre estas vertentes. Nós temos várias ferramentas e temos adotado várias, estamos a testar algumas, mas a de cabeceira é sempre o Lean Canvas, não é? O Business Model Canvas. E a partir daí, a partir do momento em que os empreendedores conseguem desenhar um negócio, eu acho que esta ferramenta é muito básica, muito simples, e eu acho que se aplica a qualquer projeto, a qualquer negócio, a partir do momento em que se define e se tenta mapear e preencher todos aqueles 9 campos, a partir daí o ideal é validar e garantir que tudo aquilo é real e que lá está, neste processo todo de hipóteses e depois recorrendo às entrevistas, e as entrevistas existem imenso conteúdo online sobre como devemos fazer entrevistas, que erros não devemos cometer, depois mesmo nos formulários, quando enviamos de forma mais massificada os formulários, como é que devemos preenchê-los, como é que formulá-los, digamos assim, como é que podemos desmistificar algumas questões que geralmente sucedem. Depois, eu acho que é sempre importante que se façam uma análise ambiental no âmbito da análise PESTEL ou PEST. É importantíssimo que façam um estudo de mercado e que tenham um diagrama de análise da concorrência, por exemplo, em que identificam quais é que são as vossas... Existem várias ferramentas para isto, que identifiquem claramente quais é que são a vossa proposta de valor e as características que vos diferenciam da concorrência e de que forma é que cada uma dessas características é melhor ou diferente do que os concorrentes se propõem. Depois existem outras menos convencionais, existe o plano de negócios, não é? Que compila todo este conteúdo, mas existem outras utilizadas na gestão e na consultoria, como as 5 forças de Porter, que já é antigo, mas que eu acho que ainda é útil. Existe a matriz de análise hands-off, existem várias ferramentas de gestão, mas se estiverem assentes dentro do que é o Lean Startup e se tiverem esse livro de cabeceira e analisarem tudo o que está disponível nesse livro, eu acho que estão muito bem encaminhados. Ainda assim, lá está, existem vários programas, várias formações online, gratuitas. Se quiserem entrar neste mundo, eu acho que é muito fácil neste momento. Olha, eu anotei uma frase que a Cândida diz, que prova que eu não sou louca. Ela disse o Lean Canvas é uma ferramenta de cabeceira. Aí foi mesmo onde eu coloquei. Exatamente. É verdade. Aliás, eu nem falei na análise SWOT, não é? Que também devem fazer. Eu também utilizo a ferramenta da análise SWOT para tudo na vida, ok? Portanto, eu acho que também entro aqui neste campo da loucura. A análise SWOT eu também acho que é viciante. É verdade. Faz parte. E eu só acrescentar mais uma, que acho que é algo que tem que estar dentro de nós e não ter vergonha de ser, que é sermos chatos e não ter medo de deixar isso sair. Nesta fase da validação, inclusive, é fundamental. Sim. Tem uma outra coisa, assim, ser chato, mas também saber quando desistir também. Quando desistir, claro. Eu tive problemas com isso também, não soube quando parar. Assim, eu fiquei insistindo. Mas olha, uma coisa também, uma outra ferramenta que eu acho legal de falar, que você tem o Business Model Canvas, claro, ele é incrível, mas tem um também antes para te ajudar na proposta de valor, né? Que tudo aquilo que a gente estava falando da validação, você saber qual é a dor que você vai resolver, nada mais... Proposition Canvas também, sim. Exatamente. Nada mais é do que você saber qual é a proposta de valor que você vai dar para o seu cliente, exatamente, né? Então, The Value Proposition Canva ou proposta de valor, Canva da proposta de valor, alguma coisa assim. Que você vê a sua proposta de valor e o perfil do cliente. Acho que esse é uma coisa incrível que as pessoas também, junto com o Business Model Canvas, é super importante de conhecer, de preencher e tudo mais. Dito isso, estamos mesmo já no final. Adorei essa conversa aqui, foi muito, muito, muito boa, mas antes eu quero fazer a hora do jabá, não é, Rita? A hora do jabá, isso mesmo. Hora de vender o peixe de vocês. Então, começar com a Cândida. Cândida, se puder falar um pouquinho aí, site, redes sociais, onde que as pessoas te encontram, como é que elas sabem mais sobre a incubadora, conta lá. Então, para quem não conhece a incubadora da Universidade de Aveiro, o A Incubadora
Incubator. Tem mais de 20 anos, ok? Aliás, tem já perto de 25. Nós estamos no Parque de Ciência e Inovação, em Aveiro, Ilha. Isto vai causar polémica aqui. Exatamente. E o nosso objetivo é apoiar projetos, podem ser ideias de negócio ou empresas, exatamente nesta validação e garantir que vocês cometem o mínimo de erros possível ou que se preparam o melhor possível para lançar os vossos negócios, ok? Portanto, nós estamos disponíveis e podem encontrar os nossos contactos no nosso site. No nosso site, na parte da newsletter, podem subscrever a nossa newsletter e receber vários conteúdos mensais que nós divulgamos, nomeadamente alguns destes programas gratuitos e concursos que decorrem, prémios nacionais, internacionais. Divulgamos sempre essa informação, quer na nossa newsletter, quer nas redes sociais, Facebook, Instagram, portanto estejam à vontade para nos seguir. Se precisarem de algum aconselhamento específico direcionado ao vosso projeto, podemos sempre falar também sem problema algum. É uma questão de podem enviar-me diretamente e-mail para candida.cardoso@pci.pt e agendamos uma reunião, ok? Confirme e valide que vale a pena. Muito bom. Laís? É isso. Tô rindo ainda da piada da Rita. Mas... Olha, quem quiser ser nosso eterno beta tester, pode se inscrever na nossa newsletter no www.irislab.com.br, ainda BR, mas e no nosso Instagram também mandar mensagem irislab_. E o que é o beta tester da Iris? O beta tester da Iris são crianças de 3 a 5 anos que usem os ecrãs e que os pais estejam dispostos a que eles sejam educados digitalmente, que eles deixem um pouquinho os ecrãs para brincarem e que aprendam sobre os riscos do mundo online. Então, além disso, quando cheguei cá em Portugal, a Rita sabe disso, e o Plínio também, não é? Mas quis movimentar o empreendedorismo feminino e trouxe junto comigo a comunidade da Bitumami, que é um hub de mulheres e mães empreendedoras e inovadoras, para nos posicionarmos e podemos contribuir com o nosso grande valor aí pro ecossistema português, que tá a ser mesmo referência global. Então, também sigam a página da Bitumami, que é B2Mami, no Instagram, e lá temos sempre workshops e coisas para compartilhar entre as mulheres empreendedoras. Seguindo. Maravilha, maravilha. Bitumami, para quem não entendeu, B2MAMY, ou Y, não é isso? É isso. Ok. Porque às vezes, por mais que coloquemos ali na descrição depois, as pessoas às vezes têm preguiça, quer estar no telemóvel e já quer saber logo direitinho. Então pra já fazer fica... seu exercício matinal, não é? Não dá tempo de olhar. Exatamente, eu tá cuidando ali do filho, tá, enfim, fazendo N coisas e tem que fazer. Pessoal, muito obrigado, assim, acho que foi uma conversa muito boa. Tu curtiu, Rita? Adorei. Que bom. Muito obrigada. Cândida, Laís, gostaram também? Sim, e de verdade, espero mesmo termos ajudado aí os iniciantes, empreendedores e, quem sabe, propor também validações para o casamento e a vida. Que já nos adianta muito tempo gasto, não é? Exatamente. Ferramentas de validação de toda uma vida, não é? Na vida, exatamente. É isso. Nós não podemos dizer que não gostamos, não é? Ai, podem, nós depois cortamos. Claro que podem, eu só não vou colocar no episódio, mas podem. É editado. Não, mas acho que foi muito legal. Cândida, diz aí. Se não tiver gostado, pode falar, olha, eu não gostei, tá tudo certo. Maravilhoso, muito interessante. E eu tenho a perspectiva prática e geralmente transmito parte destas ferramentas que depois são aplicadas por empreendedores, e é interessante ter aqui a vertente também da Laís, que é empreendedora e que vai dando aqui alguns exemplos práticos de como nós temos desenvolvido. Portanto, foi muito interessante. Além disso, estamos aqui com a Rita, não é? Que somos
fãs dela, não é? Vocês estragam. Sim, não pode ser. E agora do Plínio também, portanto, sim. Quem dera. Quem dera. Sou mais Rita Futebol Clube. Para mais dicas sobre Aveiro, também podem mandar uma mensagem pro Plínio, que ele sempre tem ótimas dicas. Exatamente. Eu adoro essa cidade. Misericórdia, eu adoro Aveiro. Mas pronto, pessoal. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. E assim terminamos a primeira parte desta temporada de 2021. Agora vamos de férias, que não serão assim tão férias, mas vamos aproveitar para pensar em novas ideias, produzir novos conteúdos e trazer novos convidados. E se você quiser ajudar a construir essa segunda parte da temporada de 2021, sugerindo temas, convidados ou qualquer outra coisa, basta mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais ou, melhor ainda, na nossa comunidade do WhatsApp. Voltamos em setembro. Até lá, pessoal! E este foi o Pode Debater deste mês. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que ela vai gostar de ouvir esse debate. Se você tem algum tema que gostaria de ver sendo discutido aqui, manda pra gente na nossa comunidade ou pelas nossas redes sociais. Nós com certeza vamos encontrar as melhores pessoas para debater sobre este tema. Até a próxima, malta! Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição fonohouse.com.